رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que aceite o nosso jejum e as nossas adorações neste mês, o mês do Ramadã, e aceite as nossas súplicas, e faça tudo o que nós fazemos ou oferecemos a Allah subhanahu wa ta'ala direcionado somente a Ele, sem demagogia, auriá ou demonstração. E pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie, porque aquele que Allah guia, ninguém desvia, e aquele que Allah desvia, ninguém guia. O nosso assunto hoje, inshallah, a quem Allah liberou da obrigação de jejum. Allah permitiu que um grupo de pessoas não jejuasse no Ramadã, para facilitar as coisas, como misericórdia para eles. E este grupo é o seguinte: quais são as pessoas que Allah permitiu que eles não jejuassem, que eles podem anular o jejum, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro, o doente, que pode ser prejudicado ao prejudicar a sua enfermidade por causa do jejum. Neste caso, está permitido não jejuar, recuperando o jejum depois do Ramadã. Então, o doente que passa por uma doença passageira, então ele pode quebrar o jejum. Allah subhanahu wa ta'ala permitiu para ele quebrar seu jejum e não jejuar no Ramadã, mas quando passar a doença e acabar o Ramadã, ele deve recuperar e repor este dia que ele quebrou, sem nenhuma kafara, sem nenhum pagamento adicional a este. Porque tem algumas pessoas, que nós, inshallah, vamos mencionar daqui a pouco, que quebrem o jejum sem motivo nenhum, aí eles devem pagar kafara, devem pagar algo adicional que, inshallah, nós vamos mencionar daqui a pouco. O segundo, daqueles que Allah permitiu quebrasse o jejum, que não poder realizar o jejum por ser muito idoso. A pessoa que tem uma idade, 80 anos, 90 anos, que não tem como mais repor o jejum. Ou por causa de uma doença crônica. Quem tem uma doença não passageira, é uma doença crônica, que é permanente, que tem aquela doença que não tem que tomar remédios diariamente, cada 2, 3 horas, ou é uma doença que o jejum pode prejudicar. Algumas pessoas que, se jejuassem, o jejum pode prejudicar eles, a enfermidade deles, ou que seja, prejudicar a doença deles. Aí Allah permitiu que eles quebrassem o jejum. Este também está liberado do jejum. Entretanto, deve dar, então como ele repõe, como ele paga, deve dar de comer a um pobre por dia de jejum. Cada dia de jejum que ele quebra, ele deve sustentar ou alimentar um pobre ou necessitado, dando-lhe a quantidade de 1,5 kg de grãos, os que forem mais consumidos no país. Então, Allah subhanahu wa ta'ala deu uma solução para a pessoa que não faz o jejum, não consegue fazer o jejum, é um idoso, uma pessoa que tem uma doença crônica, que não tem solução essa doença, que não tem como ele repor o jejum depois do Ramadã. Então ele pode pagar por um dia de jejum um alimento, alimentar uma pessoa pobre, necessitada, com o que se alimenta a sociedade. Então, aqui no país, vamos dizer, o que se come, o que se consome, arroz e feijão, a outros tipos de comida. Então, deste tipo de comida que se escolhe, que é o costume do país, o costume da sociedade, e ele paga para um pobre 1,5 kg deste tipo de comida costumeira. O viajante também, então, a quem que Allah permitiu, aquele que está em viagem. O viajante, durante sua viagem, em um período menor que 4 dias em sua residência temporária. Uma pessoa que está viajando para um outro país e vai ficar menos que 4 dias. Se for ficar mais que 4 dias, ele tem que fazer o jejum. Então ele entrou num hotel, vai ficar 2 dias, 3 dias, mas se ele ficar 4, 5 dias, então ele deve jejuar. Então menos que 4 dias pode quebrar o jejum.
Neste caso, está permitido que não jejue. Se ficar menos que 3 dias, uma pessoa que está aqui no Brasil, ou que está em outro país, viajou para Estados Unidos, para Dubai, para a Arábia Saudita, e vai ficar só 1 dia ou 2 dias. Ou viajou aqui dentro do Brasil, foi para um outro estado, e foi para Manaus. De São Paulo para Manaus. Ou de São Paulo para Salvador. Vai ficar 1 dia ou 2 dias, pode quebrar o jejum. Mas se ficar menos que 4 dias, ele não pode quebrar o jejum. Se ele ficar mais de 4 dias, ele não pode quebrar o jejum, tem que jejuar. Diferente da oração. A oração ele pode continuar, se fica 15, 10 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, ele pode ainda juntar as orações e também diminuir as raka'ah, diminuir as genuflexões para 2. Isso se ele ficar mais de 15 ou 20 dias ou 30 dias. O jejum não. Os dias permitidos de quebrar o jejum no Ramadã, no mês do Ramadã, são menos que 4 dias. Aí ele pode quebrar o dia. Mas deve recuperar os dias que não jejuou. Depois do Ramadã, também ele ficou 1 dia ou 2 dias de viagem, e depois do Ramadã ele deve recuperar. Allah, o Altíssimo, disse: e quem estiver doente ou em viagem e não jejuar, deverá repor os dias não jejuados posteriormente, e assim completar o mês. Então, posteriormente do Ramadã, ou após o Ramadã, ele deve repor esses dias que ele quebrou. A quarta característica, o quarto estado que o muçulmano pode quebrar o jejum: a mulher, se está no ciclo menstrual, ao pós-parto, não é obrigatório que jejue ou se faz. Então, a mulher não deve fazer o jejum quando ela está no ciclo menstrual, ao que seja após parto. Mesmo se ela fazer este jejum, não é inválido. E se o faz, torna-se inválido. Quer dizer, se ela fazer este jejum, ela não é aceito, é inválido esse jejum. Então, ela deve repor esse jejum depois do Ramadã. Ela deverá recuperar os dias perdidos depois do Ramadã. Depois que acaba o Ramadã, se ela perdeu 2 dias, 5 dias, 7 dias, os dias do ciclo menstrual, ao que seja após parto, então ela repor depois do Ramadã. Mas ela não pode fazer o jejum nesses dias, nem fazer a oração. A mulher grávida, o quinto estado que o muçulmano não deve, ao que Deus liberou para não fazer o jejum. A mulher grávida, ao que está amamentando, estão liberadas quando temerem prejuízo para seu bebê ou para ela mesma. Então, não sei se vocês perceberam a diferença. Quando a gente falou sobre o ciclo menstrual e falou sobre também o pós-parto, se a mulher fazer o jejum, Deus não aceita, é inválido esse jejum. É diferente da mulher que está amamentando ou a mulher que está grávida. Então, se ela sentir o perigo, ver que isso vai prejudicar o bebê ou vai prejudicar ela mesma, então ela não deve fazer o jejum. Ela pode quebrar o jejum. Mas se ela fazer, é válido, não é inválido. É válido o jejum dela. E deverá recuperar esses dias não jejuados. Também, quando acabar o Ramadã, se ela não jejuar, se ela quebrar o jejum que Deus permitiu, então ela deve recuperar estes dias. Agora, para a gente perceber, ao saber qual que é o valor verdadeiro do jejum, ou qual a posição do muçulmano, qual é o verdadeiro sobre o muçulmano que não jejua? Qual que é a opinião verdadeira sobre isso? É importante saber isso, porque muitos muçulmanos não jejuam e levam isso na brincadeira, ou que seja, não dão importância para isso, para quebrar o jejum. Quem não jejua no Ramadã, sem nenhuma razão, deve se arrepender ante Allah, porque cometeu um grande pecado e desobedeceu a ordem do Criador, louvado seja.
é obrigatório que recupere esse dia, ou estes dias que ele quebrou, com exceção de quem anulou o jejum por realizar o coito. Então, aqui está dizendo, aquele que quebrou o jejum de um dia no mês do Ramadã, ele deve pedir perdão para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele deve suplicar muito e se arrepender e dizer para Deus que nunca fará isso mais. Não estamos dizendo daquele que não jejuou o mês todo. Aquele, subhanallah, não vamos nem comentar sobre isso. É algo muito errado deixar de jejuar o mês todo. Agora, aquele que quebra um dia, sem motivo nenhum, Allah perdoa ele se ele pedir perdão, se ele suplicar para Deus e se arrepender e dizer que não vai quebrar mais o jejum, Allah perdoa ele. Então, exceto aquele que perdeu o jejum por um ato sexual, né? Que neste caso, se ele praticar o coito, neste caso, além de recuperar o dia, deverá oferecer uma expiação para se purificar desse pecado. Para se purificar desse pecado, ele deve pagar uma multa. Esta expiação consiste em libertar um escravo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala colocou 3 etapas, ou 3 opções para a pessoa que quebre o jejum, no caso que ele quebrou o jejum praticando um ato sexual, tipo, ele praticou o coito com a esposa dele durante o dia e quebrou o jejum. Então, isso quebra o jejum. Qual que é o procedimento para pedir o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e se arrepender perante Deus? Por quê? Porque se ele quebrar sem esse ato sexual por um outro motivo, tipo foi convidado, ou não deu importância, não teve motivo nenhum daqueles que a gente relatou, que esteja doente, ou viajando, ou está com qualquer tipo de problema, ou mulher grávida, ou no caso do ciclo menstrual. Então, nenhum desses aí que Deus liberou, ele foi lá e quebrou o jejum. Alguém convidou para uma festa, uma churrascaria, alguma coisa, ele foi lá e quebrou o jejum sem motivo nenhum. Aí, ele paga o dia e deve pedir, é um grande pecado que ele praticou, deve pedir perdão para Deus, e deve suplicar, e se arrepender, e prometer não voltar novamente para isso. Agora, aquele que praticou o coito, aquele que praticou o ato sexual com a mulher dele, então ele deve deve libertar um escravo. Hoje não tem escravo, dado que o Islã reafirma a importância de livrar o ser humano da escravidão. Por que ele colocou isso na primeira posição, na primeira opção, na primeira etapa de pagar a multa do jejum? Então, porque Deus quer, primeiramente, acabar com a escravidão que as pessoas criaram. O ser humano não pode ser escravo. Então, o Islã não aceita a escravidão. Por quê? Porque antigamente tinha escravidão antes do Islã, e o Islã não queria dar prejuízo para os comerciantes de escravidão. Então, cada ato que era ilícito perante Deus, Deus mandava libertar um escravo para Deus perdoar ele. Mas hoje não tem escravos, né? Em qualquer oportunidade que isso faça possível. Mas, como na atualidade a escravidão legal foi erradicada, quer dizer, não tem mais, a pessoa que cometeu esta falta deve jejuar 2 meses seguidos. Então, ela se quebrar o jejum por este motivo, por ter praticado o coito, então ele deve fazer 2 meses seguidos. Quando acabar o Ramadã, escolhe 2 meses sem cortar, sem parar. 60 dias seguidos, um dia atrás do outro, deve pagar por este dia. Ou ele liberta um escravo. Caso não possa realizar este jejum, está doente e não consegue, deve dar de comer a 60 pobres. Então, escolher 60 pobres e alimentá-los por esta falta que ele fez com Deus. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que aceite o nosso jejum, que aumente o nosso conhecimento, que liberte a gente de qualquer pecado
que perdoe a gente dos pecados e das falhas e das faltas. E pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie sempre e oriente sempre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما